Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa a vida de todos vocês. Estamos ao vivo e vamos estudar a Palavra de Deus nesta noite. Louvado seja Deus, o tema é confrontando os poderes das trevas. Quero que você inscreva-se no canal, né? Deixa aí o seu like e Deus abençoa a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, vamos ler um texto da Palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 5. O endemoniado de Gadareno, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram à outra margem do mar, a província de Gadareno. Muito bem. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Louvado seja Deus. Observe o confronto. Confrontando os espíritos territoriais. Muito bem, versículo 3. O qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços e os agrilhões em migalhas, e ninguém podia amansá-lo. Maravilha! A palavra de Deus revelando aqui algo tremendo. Muito bem, versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Observe que os demônios conhecem Jesus. Eles conhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Muito bem. Versículo 8. Porque lhe dizia: sai deste homem espírito imundo, e perguntou-lhe qual é o seu nome. E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse fora daquela província. Confronto espirituais ou confronto aos espíritos territoriais. Observamos que eles tinham medo
que Jesus lançasse eles fora daquele território. Muito bem. Fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo o espírito imundo, entrou nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e se afogaram no mar. Muito bem, estamos contando aqui uma história que aconteceu, louvado seja Deus, aonde Jesus liberta este homem. Muito bem, mas vamos continuar aqui na história que ainda não acabou, né? E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. O que era aquilo que tinha acontecido? E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus liberta, viu, irmãos? Glória a Deus. E os que aquilo tinha visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus territórios. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades. 10 cidades esse homem divulgou, um missionário no anonimato, né? Quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam, diz as Escrituras. Muito bem, observamos aqui, louvado seja Deus, que Jesus, chegando à margem do mar, da província, um território, né? Louvado seja Deus, de Gadara ou dos Gadarenos, saiu ele do barco, e logo lhe saiu ao encontro do sepulcro um homem que tinha um espírito imundo. Louvado seja Deus, o qual tinha a sua morada no sepulcro. Uma pessoa que morava no cemitério, irmão, lhe saiu ao encontro. Aleluia. E nem ainda, a Bíblia revela que nem com cadeias o podia alguém prender. Se colocasse algemas nele, não adiantava. Se colocasse ele dentro de uma jaula, ele quebrava. Porque tendo sido muitas vezes, olha aí que a Bíblia diz, preso com grilhões, com cadeias. As cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansá-lo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Agora você imagina aí, esse homem precisa de socorro ou não?
esse homem precisava de salvação ou não? Muito bem, mas estava ali Jesus, e a Bíblia diz que quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Muito bem, caiu aos pés de Jesus. Glória a Deus. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Vocês observam aqui que Satanás, os demônios, sabe bem quem é Jesus. E Jesus é aquele que se manifestou para desmanchar as obras do diabo. Então, Jesus, na realidade, atormenta os demônios, porque ele é luz, porque ele é justiça. Os demônios têm medo de Jesus pronunciar uma sentença contra eles. Então, eles diziam: aleluia, conjure-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia com certeza: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o seu nome? Jesus perguntou isso à legião que estava naquele homem, aos demônios que estavam naquele homem, e eles disseram: legião, porque somos muito. E os demônios rogaram que não o enviasse para outra província, para outro território. Então, essa expressão província, louvado seja Deus, Satanás operava, imperava, se assenhoreava daquela província. Louvado seja Deus, até Jesus chegar. Jesus chegou, aleluia, Satanás caiu por terra. É por isso que a Bíblia diz, em 1 João capítulo 3, verso de número 8, que quem peca é do diabo. E é por isso que o Filho de Deus se manifestou para desmanchar as obras do diabo. Então, o confronto aqui, aleluia, foi de derrota. Satanás teve que deixar aquele território, teve que deixar aquela vida, porque Jesus veio para libertar. Se você crê, Jesus pode libertar você de qualquer opressão maligna. Se você crê, você verá a glória de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Versículo 10. E rogaram-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Então Jesus, ele permitiu que os demônios saíssem daquele homem e entrassem naqueles porcos. Porque vale mais uma alma
perdida do que 2.000 porcos. Então Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos. E a Bíblia diz que Jesus logo permitiu, versículo 13, saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro no mar, e era quase 2.000 porcos, e se afogaram. E os que apacentavam os porcos correram e foram anunciar na cidade, nos campos, o que acontecera. Aleluia. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aquele homem que andava no sepulcro, gritando de dia e de noite pelos montes, aleluia, do qual as pessoas o prendiam, mas ele quebrava as algemas, os agrilhões, rebentava as cadeias, como se fosse, aleluia, fazia em pedaços os agrilhões e em migalhas, né? E ninguém podia amansar. Mas quando Jesus chegou, a tempestade acalmou. Quando Jesus chega, irmão, a vitória é certa. Ainda que a luta parece que está travada, mas quando Jesus chega, a tempestade se acalma. Quando Jesus chega, aleluia, as pessoas são libertas. Quando Jesus chega, o Salvador, ele veio para, aleluia, salvar, libertar os que estão presos, os que estão oprimidos, os que estão cansados. Ele veio dar alívio. Os que estão presos, ele veio soltar. Os que estão, aleluia, algemados, ele veio deixar livre. Enfim, Jesus, ele é o libertador. E ele veio, aleluia, tirar. Ele veio confrontar esse espírito territoriais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas aqueles homens não entenderam o mistério e mandaram Jesus embora da sua região. Muitos não querem Jesus na sua casa. Muitos não querem Jesus no seu bairro. Muitos não querem Jesus na escola. Muitos não querem Jesus na faculdade. Eles expulsam, eles colocam Jesus para fora. Mas, aleluia, quando Jesus chega, louvado seja Deus, o milagre acontece. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para libertar os oprimidos do diabo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele homem, louvado seja Deus, depois de liberto, rogou que Jesus deixasse que ele ficasse com ele. E Jesus disse: não, vai para a sua casa, vai para a sua família, vai para os seus e testifica, anuncia quão grandes coisas fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele foi e começou a anunciar em 10 cidades. Começou a contar o testemunho. Em 10 cidades, quão grandes coisas Jesus fizera. E todos se maravilharam. Aleluia. Você tem testificado de Jesus?
você tem dito o que Jesus fez na sua vida? Testifica. Louvado seja Deus. Jesus está te libertando, Jesus está te dando a vitória. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Observamos aqui, aleluia, sobre o confronto aos poderes das trevas. Muito bem. Confrontando os espíritos territoriais. A expressão espíritos territoriais não é muito comum em nossos dias, mas a sua realidade é tão velha quanto a Bíblia. Essa expressão está inserida nos contextos das Escrituras. Muito bem, vamos observar aí Efésios capítulo de número 6. Efésios 6, capítulo 6, verso de número 12. Aonde que está essa potestade, né? Aonde estão esses demônios, essas legiões? Versículo de número 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, quer dizer, poderes, contra os príncipes das trevas, deste século, século é 100 anos, deste século, contra as hostes espirituais, hostes, poderes. Louvado seja Deus, e espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Muito bem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, havendo feito tudo isso, ficar firme. Glória a Deus. Então, aonde está os poderes das trevas para a gente poder confrontá-los, né? Nas regiões celestiais. Muito bem. Glória a Deus. Observamos que quando Daniel estava orando lá em Babilônia, esses demônios territoriais, eles são tão antigos quanto as Escrituras. Porque a Escritura afirma lá no tempo de Daniel que quando Daniel estava orando em favor do povo de Jerusalém, desceu dois demônios. Vamos ler Daniel, capítulo 10. Olha aí. Daniel, capítulo de número 10, verso 13. Muito bem, vou ler aqui o 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa.
Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que príncipe é esse? Nós lemos em Efésios contra os principados. Contra os principados. Olha o príncipe aqui. Principados. Mas o príncipe da Pérsia, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Muito bem. Observamos aqui que em Efésios diz, no capítulo 6, verso 12, que não é contra a carne, contra o sangue, mas que nós temos que lutar, mas contra os principados. Aqui tem um príncipe do reino da Pérsia. Louvado seja Deus. Que o anjo de Deus, mensageiro de Deus, Gabriel, veio trazer a mensagem a Daniel. Mas ele disse, aleluia, que o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um outro príncipe, principado, príncipe do reino da Pérsia, se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. Então, o anjo está dizendo que um príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte dele 21 dias. Estava impedindo ele passar. Estava pedindo ele vir esclarecer a mensagem a Daniel. Então ele disse tudo aquilo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste seu coração a compreender e a se humilhar perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras ou as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações ou por causa das tuas palavras. Eu fui enviado, Deus me enviou. Mas o príncipe da Pérsia me impediu aqui, e teve de frente de mim 21 dias. E aí veio o príncipe Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então a gente observa que principado aqui das trevas, louvado seja Deus, eu mostrei lá em Efésios, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, poderes, mas esses principados aqui não são humanos. Eles são chamados de príncipe da Pérsia. São demônios que estão em territórios na terra, dominando, reinando, imperando, assenhoreando as nações. Mas Jesus veio para desmanchar as obras do diabo. Então, confrontando os poderes das trevas. Glória a Deus. Vamos lá, vamos o último versículo para a nossa meditação. Eu cito sempre ele aqui, mas a gente vai ler com os irmãos 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versos de número 8. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quebra as correntes. Em nome de Jesus,
Quebra, Senhor, os agrilhões. Quebra, Senhor, rebenta, Senhor da glória. Ó Pai da glória, as algemas. Meu Pai da glória, em nome de Jesus, que a chave da vitória, meu Deus, essa pessoa que está, Senhor, passando por esse momento, esse espírito que está dominando nesse território, caia por terra agora, em nome de Jesus, e para a glória do seu santo nome. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continua falando melhor em cada coração. Jesus, Ele te ama. Ele tem uma bênção especial para você. E saiba de uma coisa, Deus, Ele é doador das bênçãos do céu. E essas doações de Deus não tem limite. Então receba a sua bênção em nome de Jesus. Amém.